Não é de hoje que ouvimos falar sobre o meu parente Kraken. Será que o meu primo é um mito, uma crença ou uma realidade não tão distante assim? O Kraken é um monstro marinho que dominava os mares nórdicos, uma lula gigante, maior que a ilha no qual o rio se escondia em La Casa de Papel, e tinha até mesmo o poder de criar redemoinhos. Para vocês terem uma ideia, o maior animal aquático no qual temos informações é a água-viva juba de leão, que tem 36,6 metros. E reza a lenda que isso era apenas o tamanho do salsichão do Kraken. Maoi! Tá, mas quando foi que o Kraken começou a ficar tão conhecido? Pesquisas mostram que as pessoas começaram a ter mais curiosidade sobre esse monstro depois de Piratas do Caribe, o Baú da Morte, no qual o Jack Sparrow foi engolido pelo Kraken. Mais uma vez, mais um vídeo, mais um tema diferente e de novo a gente falando de um Jack, né? O Kraken é abordado em muitas histórias nórdicas, sendo extremamente temido pela maioria dos marinheiros. Lá, ele é descrito como uma terrível lula, ou polvo gigante com 100 tentáculos, e habitava nas águas profundas da Noruega. Eu acredito que seja polvo, porque se fosse Lula teria um tentáculo faltando. De acordo com contos nórdicos, o Kraken podia chegar a ter 2 km de comprimento. Agora o salsichão dele não parece mais grande coisa, né? Outro fato do Kraken é que, como ele era um polvo, ele tinha capacidade de soltar um líquido negro para conseguir se camuflar na água, ou seja, ele soltava muito líquido. Os europeus torcem até hoje para que isso não seja verdade. Por quê? Acho que daria muito trabalho colonizar um mar inteiro. Segundo o teólogo chamado Eric Pontoppidan, os perigos do Kraken não eram somente o seu enorme tamanho, mas também os gigantescos redemoinhos que ele podia formar. Ele formava esses redemoinhos descendo tão rápido, mas tão rápido, que acabava mexendo diretamente nas correntezas marinhas, o que formava um buraco tão grande quanto a mãe do Renan. Como dito antes, o Kraken veio da mitologia nórdica. Vários navios que foram perdidos sem motivos aparentes eram atrelados ao Kraken. E aqueles que iriam fazer viagens de embarcação rezavam, imploravam proteção para o deus Thor. Ou seja, ter medo do Kraken era algo cultural. A primeira vez que foi mencionado foi mais ou menos ali no século XIII, no conto de Yorva Odds. Odds? Falando nisso, as odds pro Lakers hoje tá favorável, hein? Por isso vai lá no Sport. Epa, sem merchandise aqui, meu chapa. A não ser que seja para falar do bar das coleguinhas. Preços imperdíveis e grandes profissionais. Tão grandes quanto o Kraken? Até maiores, meu querido. Continuando, na história do Odds falava sobre dois monstros marinhos, o Lingbark, que representava a maior baía do mundo, ou Leviatã. Um fato interessante sobre o Leviatã: na crença judaica, ele simboliza um poder contrário ao de Deus, que, segundo o cristianismo, deverá sucumbir no juízo final. E depois você não quer que a gente pense que você não é judeu, né? Não, tudo bem pensar que eu sou judeu. Eu só pediria pra não me chamar assim caso o monarca estivesse perto. Na história também falava sobre outro monstro, o Hafigufa, o maior monstro que já teria existido nos mares. Muitos acreditam que isso seria uma referência ao tal do menino Kraken. A história contava que a criatura Hafigufa fazia garganta profunda com navios e tudo o que tinha dentro deles, com uma facilidade absurda, e as baleias estavam incluídas em sua dieta. Talvez por isso que só tenha uma mãe do Renan. Ela foi ficando cada vez mais violenta e sedenta por engolir coisas. E seu nome final se tornou Kraken, conhecido como o engolidor dos mares. Daí um apelido que eu não queria. Tá, mas por que ele ficava engolindo navios? Era um fetiche? O que era? Às vezes era só porque ele podia fazer, né? O poder faz isso com as criaturas. Como meu queridíssimo ex-amigo Ben Parker, que descanse em paz, que Deus o tenha, dizia, abre aspas.
Com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Fecha aspas. Às vezes, o Kraken só era um irresponsável. Ah, mas se fosse assim, o Poseidon destruía tudo também. Afinal, ele era poderoso e tinha muito poder também. Na verdade, existem duas teorias. A primeira delas sugere que o Kraken era uma espécie de um justiceiro e só engolia os navios que estavam de alguma forma prejudicando o equilíbrio marinho com suas poluições. Já a segunda afirma que ele foi uma criação que deu errado do Poseidon, que por algum motivo acabou rejeitando o animal. Daí o Kraken acabou se tornando esse monstro boladão. Eu não sabia que no fundo do mar vendia cigarro. Mas e aí, galera? O que vocês acham? O Kraken é um vilão em história mal contada ou é somente mais um monstro? Deixe sua opinião nos comentários e o seu like. Se não deixar, o Kraken vai aparecer na próxima piscina que você entrar e vai puxar seu pezinho. Alô? Bom dia. Bom dia. Meu nome é Raquel, falo da operadora Vivo. Falo com o senhor Vinícius Eustáquio. Ô, moça, você ligou na hora ruim aqui, nós estamos sofrendo um ataque aqui aéreo e o inimigo tá avançando e a gente tá muito apertado aqui pra poder... Ele tá aqui, mas ele tá na ponte 50, ele dando tiro, avião, derrubando, tem tá feio aqui do nosso lado. Tem como você ligar uma outra hora? Tem como sim, seu Vinícius. Tá bom então, obrigado. A Vivo que agradece pela sua atenção. Um bom dia.